a palma. E o gritinho? Não se assustem. Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio da nossa terceira temporada do Café com Alpes. E diga-se de passagem, o último episódio da temporada falando sobre inverno. E hoje a gente trouxe, assim, conteúdo técnico, conteúdo bom, interessante para você que vai usar, vai construir uma casa, vai reformar e vai mexer com climatização. É para você realmente ter noção técnica na hora de cobrar quem é que está fazendo, para ficar de olho, saber o que está fazendo, o que vai pedir. Então a gente trouxe aqui hoje o Jonathan, que é um amigo pessoal, a gente trabalha junto, a gente brinca junto, a gente viaja junto. E estamos aqui hoje para falar juntos de climatização e mostrar realmente para vocês uma parte mais técnica. O Jonathan é engenheiro civil, técnico em climatização, vou deixar ele se apresentar um pouquinho agora para a gente. Meu nome é Jonathan, sou proprietário da empresa Thermoprime, sou formado há 20 anos em climatização e engenharia civil há 7. Então, a minha base sempre foi técnica, né? Eu formei na escola técnica e é uma área que eu gostei muito. Não foi a área sonhada em trabalhar, mas criei uma paixão conhecendo ela, né? Então, hoje nós temos que falar, já posso entrar falando de climatização. Não, né? já chega falando. Então, o pessoal hoje nos procura, né, com muita dúvida na parte de climatização. E esse é um problema sério porque geralmente eles procuram vendedores, muitas vezes, né? Cai na mão de vendedores. Vendedores, ele quer vender o que está na prateleira, nem sempre a melhor solução. Então, se tu pega uma empresa técnica, né, como nós somos, a Thermoprime, tem várias outras empresas no mercado também com respaldo técnico, tu acaba encontrando soluções não tão convencionais, porém muito melhores, muito mais eficientes para cada tipo de uso, né? Essa parte de residência, né, que eu acho que a climatização ela é muito abrangente. São sistemas que a gente pode conversar que vai dar uma temporada só de climatização, se for falar em todos os equipamentos, né? Mas na parte de residência, nós trabalhamos com a linha mais tradicional, que são os splits, em geral. O aparelho de janela, eu acho que já podemos descartar, né? Esse é só em último Hoje em dia já é mais caso. difícil. É difícil até de encontrar hoje, né? Hoje nós temos os splits convencional e esses splits eles têm algumas divisões, subdivisões, né? Nós tínhamos, ainda temos, né, os splits com a linha compressor fixo e inverter. Essa é a primeira dúvida do cliente. O inverter dá muito problema. Realmente, às vezes dá problema e é difícil, é um pouco mais chato de resolver, porque como ele tem muita eletrônica embarcada para trazer economia, eficiência, toda essa questão, não se resolve manualmente. Tu realmente tem que tirar uma placa, tu tem que mandar para conserto ou trocar ela. Essas peças não se encontram com facilidade no mercado. Então, aí está a importância de comprar um equipamento com uma marca renomada, uma marca com qualidade, né? Então, hoje nós temos algumas marcas que se diferenciam no mercado. Assim. Hoje, isso é indiscutível, a Daikin é uma das melhores do mercado. Uma das melhores, não é a melhor do mercado. Ela está na frente, ela que desenvolveu a tecnologia inverter já aí. Não quero estar enganado, acho que foi na década de 60 ela já tinha desenvolvido. E agora que chegou pra gente... Exatamente, eu não tenho exatidão na precisão na época, mas é muito já antiga. Faz bastante tempo. Então ela é a precursora, ela que trouxe a tecnologia inverter e o pessoal vem copiando, né? Como tu falou, hoje tem empresas que estão começando a primeira máquina inverter. Nossa, usando o conhecimento que eles criaram. Então, indiscutível. Quando se fala em Daikin, é a melhor e ponto, né? Depois tem outras marcas. Pioneira, né? É pioneira, né? Então, tem que dar essa colher de chá para eles, que eles são bons, realmente. Mas me explica um pouquinho o que é, explica para quem está vendo, né? Um pouquinho sobre esse inverter, quais as vantagens dele? Porque realmente hoje a gente vê muito, né? Poxa, mas ele é inverter. Mas a pessoa, na hora de comprar, acredita, beleza, ele é inverter, mas o que vai me... Por que eu pago por isso? Qual o benefício? Como isso funciona? Então, eu vi muito a questão quando te falo, quando tu tem um vendedor ar-condicionado, a primeira coisa que ele vai te falar, ele é mais econômico.
ele é muito mais econômico. Abre-se parênteses, aspas. Vamos com calma. Vamos com calma, não é bem assim. O inverter ele tem uma vantagem na economia pelo fato de ele não desligar o compressor. Tu imagina que tu tens um quarto tradicional, né? Tu calcula a carga térmica para o pior cenário. Vamos colocar lá, 25 de dezembro, meio-dia, tá lá, 37 graus na rua, tá. Esse é o pior cenário. Porém, principalmente nós aqui na nossa região, ela é tem muita variação de temperatura. Demais, então, em dezembro nós temos uma carga térmica para aquele ambiente, cara, em janeiro já é diferente, em fevereiro também é diferente, e assim vai modulando. O inverter, ele consegue trabalhar, se eu não me engano, é até 10% da capacidade nominal dele. Então, se tu tens um 9.000 BTUs, digamos que ele conseguiria trabalhar com 900 BTUs. Então, ele modula o compressor para trabalhar com a capacidade necessária. O convencional, não. O convencional, ele liga o compressor, 100%, desliga o compressor. E aí, conforme... Então, tu tens um pico de ar gelado, e aí tu para tem manter que ter... a temperatura, ele fica ligando e desligando, Exato, né? Normal. Exatamente. Ele fica ligando e desligando para fazer esse equilíbrio. Então, tu tens a esterese, que a gente chama que é a diferença ali da temperatura, ela 2, 3 graus. Então, esfria, baixa 3 graus. 3 graus, né? Então, aí ele sente, desliga. E aí aquece um pouquinho, ele liga novamente e vai... Sim. Enquanto o compressor inverter, ele não faz isso. Ele mantém a temperatura constante, acelerando ou diminuindo a rotação do compressor. Então, ele modula a potência. E isso acaba trazendo economia por questão do pico de consumo. E aí é que vem a questão, tecnicamente falando, o valor que se paga pela diferença do inverter para o fixo, ou do fixo para o inverter, não é a economia de energia que vai pagar essa diferença. Tá? Ela não se aplica, porque a economia é muito baixa, tá? Não é lá grandes coisas. O que eu sempre digo, a importância do inverter. A importância do inverter é que é o seguinte, como ele acaba modulando essa capacidade, a evaporadora trabalha com menos fluido refrigerante. Né? Quando ele modula, ele manda menos fluido refrigerante, ele manda só o necessário. A vazão continua constante de ar, a vazão de ar continua constante, e tu tens mais área de serpentina, então tu acaba retirando menos umidade do ambiente. Isso para quem tem problemas respiratórios, recém-nascidos, pessoas de idade. É bom para todo mundo, né? Sabe? Quem é que nunca acordou com a garganta seca do ar-condicionado? Na questão do inverter, ele tende a não fazer isso. Se tu estiver dentro de uma temperatura adequada, que se tu botar lá no 17 graus, 15 graus, ele vai trabalhar a 100% e vai dar o mesmo resultado. Mas então o inverter, nesse caso, ele te dá qualidade no ar interno. Isso é perfeito. É fato. Ou seja, o vendedor que quer vender bem tem que usar essa técnica. Não é nem técnica, isso realmente é a maior qualidade dele. Tá? Explicando a real qualidade. E um detalhe é que ele é um pouco mais econômico. Sabe, ele em corrente de pico, ele trabalha, a corrente máxima dele é muito próximo do convencional. Então, se tu colocar um ar-condicionado inverter mal dimensionado, ele consome tanto quanto um fixo. Já é a deixa para o próximo assunto, tá? Que seria a questão de dimensionamento. Não adianta tu colocar uma máquina muito potente ou inferior à capacidade térmica do local, porque tu vai ter problema. Ou problema para o equipamento, ou problema de desconforto térmico. Não adianta tu ter uma sala grande e colocar uma 9.000 BTUs ali, porque ele vai trabalhar sempre na máxima. Daí tu pagou o caro numa máquina para ela fazer modulação, ela vai trabalhar na máxima. A máxima vai tirar a umidade igual, ou seja, ela trabalha como se fosse um compressor fixo. Então, não é vantajoso. Se tu tens essa limitação do equipamento, não tem muito o que fazer, né? Então, essa importância do bom dimensionamento. Por metro quadrado do ambiente, daí. Isso, que aí que tá. Não é somente... Existe até planilhinha na internet com potência por metro quadrado. Vamos fazer uma analogia aqui. Tu imagina que tu tens uma casa... Uma sala, vamos colocar uma sala aí, que a laje ela é exposta ao sol, dentro trabalha vamos colocar uma sala, um escritório, né, que foi utilizado, uma sala comercial. Trabalham 15 pessoas, computador ligado,
geladeira, tal. Tudo isso gera calor. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Quantidade de janela, né? Incidência solar. Sim. Incidência solar não somente direta, também se tu pega na laje, né? Que tu tens a transmissão de calor por condução. Então, todos esses fatores têm que se aplicar numa planilha e aí sim fazer o levantamento de carga térmica. A mesma sala pode consumir de 9 a 60 mil BTU, a 100 mil. Não existe limite. Se botar um forno de pizza e quiser resfriar ele, tu vai ter que fazer esse cálculo. Né? Tudo que gera calor ele tem que entrar no cálculo de carga térmica. Quantidade de pessoas, a renovação de ar, ela tem como tu joga a umidade para dentro, que é o calor latente que nós temos que tirar. A gente tem que tirar calor sensível e latente, né? Latente é muito mais complicado, que é quando a pessoa transpira, quando tu tens muita umidade dentro do ambiente. Então, realmente, ela é bem mais complexa, não é tabeladinho por metro quadrado. E é isso que, às vezes, tu tenta vender o certo e a pessoa está tão fechada naquilo que ela ouviu de um vendedor de uma loja grande, mas que o cara não tem esse conhecimento técnico, nem a respeito do inverter, nem a respeito da capacidade térmica. E a gente vê muita instalação errada no mercado. Instalação, além disso, né? Falando em instalação, né? Além dessa de usar o aparelho errado, a distância entre a condensadora da evaporadora, o cobre que está sendo usado ali, a quantidade de cobre, né? Que a gente dentro da obra já viu algumas coisas, né? Algumas situações. Né, que até Deus duvida. Mas tem essa parte técnica da própria instalação. A infraestrutura, né? E isso é muito complicado principalmente em apartamento, né? Que a gente já compra, aquilo já vem tabelado. Aí tu vai lá e amplia a sala, né? Ou fecha a sacada, eu quero a sacada, e aquilo não está calculado. O inverter, ele tem uma das vantagens dele, né? Até que eu esqueci de comentar, a distância de linha entre evaporadora, que é a evaporadora unidade interna, condensadora unidade externa. A distância, ela é maior, tanto em comprimento quanto em desnível. Então o inverter ele é melhor. E inclusive ele trabalha com bitolas geralmente inferiores, uma bitola abaixo do que é o convencional. Então a gente consegue colocar uma capacidade maior numa infra antiga, digamos. Então isso dá um pouquinho mais de liberdade. Porém, as empresas já sabem disso, né? E elas, nas infras de prédio, eles acabam já reduzindo essa bitola para gerar economia. A própria construtora já vê isso. Então é bom tomar cuidado sempre quando for instalar a máquina, né? Vou ampliar para a sala com a varanda. Mas eu quero climatizado. Muitos prédios não permitem tu fazer a troca da tubulação. Nesse caso, tu tem que cogitar se eu quero ar-condicionado, então eu não posso ampliar para a varanda. Primeiro tem que fazer essa análise técnica, se a carga térmica que eu vou absorver, que eu vou aumentar, se a minha infra comporta equipamento que vai dar conta dessa nova carga térmica, né? Então, essa questão é bem complicada e a maior dor de cabeça, né? Porque tem muito prédio antigo, né? E acaba... já aproveitando também, tem a questão seguinte. Os aparelhos convencionais, eles estão saindo de circulação. Hoje é difícil até tu conseguir, só máquinas maiores, né? Mas as máquinas menores, elas dificilmente conseguem encontrar mais um compressor fixo. Além disso, nós temos os fluidos refrigerantes, que é o gás do ar-condicionado, é o fluido refrigerante. As máquinas mais antigas, elas trabalhavam com R22, ou um outro tipo de gás, que tem um óleo específico. Quando tu vai trocar um ar-condicionado, meu ar-condicionado é antigo, eu quero colocar um novo. Para e procura uma empresa que realmente entenda do assunto. Por quê? Tu não pode simplesmente trocar o equipamento, né? Ou como vai ter contato do óleo antigo, o óleo circula na tubulação. E esse óleo ele guarda também moléculas do próprio fluido refrigerante. Se tu não fizer a limpeza da linha, que tem um produto específico que a gente utiliza para fazer a limpeza da infraestrutura, tu vai deixar o óleo do compressor ácido e acaba queimando o teu ar-condicionado. Então, quando tu tens uma máquina mais antiga, e quando eu digo mais antiga, eu acho que até uns 6 anos atrás ainda se vendia máquina R22. E tu vai colocar uma 134 ou um R32, tu já tem que fazer toda essa limpeza, e é uma limpeza relativamente cara.
Então tem que ser bem feita, senão a vida útil do teu ar-condicionado acaba caindo aí. Mas é caro, mas é um investimento. É né? investimento. Porque a hora que É necessário. se estragar o Ela ar-condicionado. ela se torna barata, realmente. Verdade. Melhor isso do que queimar o ar-condicionado e ficar trocando. Exato, Se bem mais nunca caro. limpar, também nunca vai ser vários ares condicionados, ar-condicionado. Condicionadores de ar. Condicionadores de ar. Acho que alguém queira corrigir. Condicionadores de ar. Né? Vão ser vários ali, tu trocando, e sempre vai ter um problema. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Foi a limpeza que não foi feita. A limpeza que não foi feita. Então, realmente, é bem importante ter essa parte técnica, né, que a gente acha, vou instalar um ar-condicionado, chama ali uma empresa de instalação, compra o ar-condicionado, já tem a infra pronta, né? A maioria dos prédios hoje, os novos prédios, todos vêm hoje com infra, né, já à espera da infra, e é só botar o ar-condicionado, mas aí é que tá o perigo, né? Como a gente já teve um caso, né, em que a gente queria instalar, o cliente juntou a sala com a varanda e não deu de botar o ar-condicionado. Tem que trocar a tubulação. Teve. Bom, ele desistiu no caso, né? Mas... E em questão, assim, um outro ponto de dúvida, né? Além do inverter, ar-condicionado quente e frio. Essas tubulações tem que tomar um certo cuidado também, ou não? Elas funcionam para os dois, tanto para o quente quanto para o frio? Então, se o ar-condicionado, se o prédio, se a infraestrutura for muito antiga, corre o risco de ter problema. Porque o inverter, com 134A, ele tem uma temperatura, ele é mais quente, a linha, o gás que vem da condensadora para o evaporador, ele é mais quente. Então, ela pode acabar derretendo o isolamento. Tá? Porém, isso já foi corrigido ultimamente. Hoje, os isolamentos que nós temos no mercado, todos eles aceitam já o aquecimento. Só que, vamos colocar, eu não vou ter datas exatas, né, mas acredito que de uns 5 anos para cá, talvez até um pouco mais, já tem esses isolamentos que não derretem no aquecimento, né? Na época que houve essa mudança de gases, tinha que tomar muito cuidado. Então, a gente, muitas vezes, tinha que trocar a infra ou não colocar o ar-condicionado com aquecimento. E aí só podia usar ele no modo frio. E para evitar porque daí se ele derretesse o isolamento, ele é condensado dentro de parede, pingar, criar mofo e tudo mais. Hoje não é um assunto tão debatido, mas se tu pegar um prédio antigo, o correto seria trocar toda a tubulação. Tá? Já tens que pensar nessa questão, ver a viabilidade, sai mais barato do que tentar... Principalmente porque o ar quente, é engraçado que há pouco tempo atrás o ar-condicionado ele era um objeto de luxo, né? Para a grande maioria. Hoje ele é necessidade. Então hoje, antigamente, somente a pessoa que tivesse condições financeiras boas é que tinha um ar-condicionado. Hoje todo mundo tem ar-condicionado. Pelo menos um equipamento em casa tem, né? Se não tem, tá na lista de prioridades ali para colocar. Então, tá quente. Tá ficando quente. Então, são essas questões, sim, tem que tomar cuidado onde tu vai comprar, ou sabendo que quando tu compra, vai ter que reformar e cuidar um pouquinho desses assuntos. Porque tá por dentro da parede, né? A gente não vê. Não vê. Então a gente não imagina que também realmente daqui a pouco aparece, que estranho, uma umidade na parede. O que está acontecendo? Onde é que está vindo? Aí vai fazer toda uma busca para saber o que está acontecendo, o que essa umidade, né? O que a parede está mofando. E não entende, mas não é nem parede externa, não tá pegando chuva, não tá pegando nada, onde é que está vindo isso, né? E às vezes é da infra que está ali dentro, de coisas que a gente realmente não vê, que está dentro da parede. Né? Agora, além do ar-condicionado quente, né? A gente agora falando de inverno aqui. Vamos parar de falar do ar-condicionado gelado, que é o que a gente mais costuma, né? É o mais normal ainda, apesar de que hoje aqui no sul, pelo menos, é muito necessário também o ar quente. Mas além do ar-condicionado, né, existe alguma outra forma da gente esquentar a casa? O ar-condicionado, tem ar-condicionado só quente, uma forma de ele só esquentar? Porque às vezes a gente, sei lá, banheiro. Né? O banheiro, às vezes, a gente não precisa do ar-condicionado gelado, mas a gente quer um banho quente, né? Sim, no inverno faz né? No inverno a gente precisa ali do banheiro quente para poder entrar no banho e tal. Então, como é que a gente pode ir facilitando essa parte pro quentinho mesmo? Assim? Sim, a climatização, a gente estava falando de um equipamento, né? O condicionador de ar, e ele pode ele trabalha em vários modos, né? Ele pode ser somente ventilador, ele pode ser somente refrigeração e ventilação, ele pode ser
refrigeração, aquecimento, ventilação e desumidificador também. Esse é o equipamento mais completo, tem essas funções. Só que tem outros equipamentos que trabalham com o condicionamento de ar, né? Que seria quando se a gente entrar no aquecimento, não é somente com o ar-condicionado. O ar-condicionado ele também faz essa forma, também faz essa... a palavra, ela também aquece o ambiente, porém, e é um dos métodos mais eficientes ainda é o ar-condicionado. O consumo de energia ele é bem interessante. Tá? Funciona bem. E só que tem outros meios de aquecer. Uma lareira, um piso aquecido. Existem equipamentos, até que eles até são bem semelhantes a um split, é um aparelhinho pequenininho que ele é com resistência à ventilação. Tu coloca ele na parede, na mesma posição que um split, e ele trabalha super bem. Tu tem sistema de calefação com óleo, resistência a óleo, tem com sistema de caldeira, aí tem uma infinidade, né? Existe Tem isso. opções. Tem opções. E aí que tu tem que saber também qual é a temperatura que tu quer, qual a finalidade, né? Tanto para o ar-condicionado, também tem essa questão, mas para o aquecimento também tem que tomar cuidado com a finalidade dele. Para o aquecimento, assim, tô tentando trazer uma analogia aqui, como é que a gente vai pensar. Que é bem técnico. O quão importante é esse aquecimento? Qual temperatura tu quer chegar? Sabe? Digamos que não faz sentido nenhum, né? E agora tu como arquiteta, tu sabe, um dos itens que todo mundo quer em casa é uma lareira. Por quê? Todo mundo assistia os filmes americanos com aquela lareira funcionando, né? Então, na época de Natal, a neve caindo. Então, só que aí o pessoal compra um apartamento lá no Nordeste e quer botar uma lareira. Funcionalidade não... Tipo, não tem finalidade. A funcionalidade dela não tem muita explicação. Então, tu tem que saber temperatura, ambiente, uso, né? O quão importante é. Como tu falou, banheiro. Realmente, eu nunca senti necessidade de um ar-condicionado climatizando, gelando um banheiro. Porém, o aquecimento faz falta. No inverno, na hora que tu vai entrar no banho, é complicado. Aí existem esses aparelhinhos que são aquecedores até portáteis, que eu sou um pouco contra, porque eles têm certos riscos, né? Porque ele tem uma potência alta, tu tens uma tomada que tu não sabe muitas vezes essas casas como é que são feitas, então tu tens que tomar cuidado na instalação. Em si, né? Voltam a frisar a questão da importância de um técnico competente, né? Então, para um banheiro, basta um aquecedor fixo, de preferência eu prefiro que seja fixo e alto, porque acontece muito acidente. O que acontece? Tu tem uma casa com uma criança, tá lá o aquecedor, principalmente a criança que a gente se preocupa, deixar o banheiro quentinho. A criança não tem noção do perigo. A resistência é elétrica, ela pode passar e jogar uma toalha em cima, vai abafar, pode botar fogo numa casa. Então é bom tomar esse cuidado. Existem equipamentos que tu fixa na parede, numa altura segura, e tem uma eficiência boa. Apesar de que a gente sempre fala que o aquecimento deveria vir de baixo para cima, né, por causa da convecção natural, mas nessa situação, como a gente tem um ventilador empurrando, a gente faz uma convecção forçada, tu tens uma ventilação para fazer essa mistura, né? Então acaba funcionando bem. Tá? Tu tem pé direito alto, uma sala pé direito duplo. Aí o pessoal vai lá e coloca um cassete. Mas o cassete é aquecimento. Não funciona. Por quê? Ele vai insuflar o ar quente, mas a tendência do ar quente é voltar para cima. Então, se tu tens o pé direito duplo, tu não consegue. A vazão de ar teria que ser muito forte para ele conseguir bater no chão e aí fazer o... Então, tu acaba não tendo esse controle. Aí uma sala dessa, quando ela é muito grande, tu tens um pé direito alto, ou tu vai ter que trabalhar com piso aquecido, tá? E aí é onde é o único meio que me convence, o piso aquecido. Eu sei que já trouxe esse pessoal do piso aquecido, às vezes ainda não me convenceram. O piso aquecido nessa situação ela funciona bem, porque daí tu tens uma resistência, ele fazendo a convecção natural. Mas ele entrando em conjunto com o ar-condicionado. O ar-condicionado lá em cima e ele o ar-condicionado aqui embaixo. Seria para o frio. Ele não precisaria daí. Se tu tens o controle de temperatura é o seguinte, a potência. Tu tens que ou tirar calor, né? O ar-condicionado, o que ele faz? Ele não faz frio, ele tira calor. Essa é a função. Ou tu gera calor. Então, tu tem que ter duas fontes.
O ar-condicionado, quando tu inverte a função dele para aquecimento, ele deixa de tirar calor e começa a empurrar calor para dentro do ambiente. Se tu tens um piso aquecido, o que nós Ele vai tirar o calor. o piso aquecido ele aquece e ele vai gerar calor para dentro do ambiente. O cálculo de carga térmica ele é o inverso nesse caso. Nós temos que saber o quanto de frio nós temos e qual é a potência que eu vou colocar que atenda o calor que eu quero gerar, né? A temperatura que eu quero chegar. Existem planilhas para isso que é tranquilo, então tu vai saber a potência que tu precisa. Todo cálculo de carga térmica é em cima de potência, são em watts, né? Tanto para refrigeração quanto para aquecimento. Então é um cálculo bem tranquilo de ser feito. E, com certeza, melhor eficiência do piso, de baixo para cima, para ele ter convecção. O ar gelado, no caso, a refrigeração, ela é de cima para baixo. Como ele é mais denso, ele tende a baixar. Então, no frio, funciona super bem a máquina no pé direito duplo. Tá? Para resfriar o ambiente. Para aquecimento já não é tão bom. Então, essas são importantes. Existem as calefações, aquelas muito usado na serra, né? A Serra Catarinense, a Gaúcha também usa bastante. A nossa região litorânea não é tão... Não chega tão frio assim. Até porque às vezes tu precisa de umas infraestruturas que acabam saindo muito caro a manutenção. Então acho que o piso aquecido nessa situação seria boa. E a lareira. A lareira ela também tem uma grande eficiência por causa que ela gera calor tanto por condução, convecção e radiação, né? Tu sente o calor da... queimar, mesmo se tu chegar muito perto, tu tens a radiação dela. Também é eficiente, sem contar que traz aquele aconchego, aquela sensação de inverno, que é exatamente. Então, tudo de bola linda, né? Nessa parte de aquecimento ela funciona muito bem. Se tu tiver numa região que está frio, eu sou fã de lareira, acho legal. Queria na minha casa. Até na casa de praia eu queria. Né? Não, a gente tá no litoral, mas assim, seria frouxo a lareira. Nós temos vento sul aqui. Né? A gente tem vento sul, já tem que que ligar a olha, lareira. esses dias tava cruel, assim. E deixa realmente tudo muito mais frio, né? A gente pode estar no litoral, não é tão frio quanto a serra, mas ainda assim, é um pega frio o vento. É um frio úmido. Doído, como diz né? É doído mesmo, porque a hora que bate o vento sul, nossa, chega a rasgar a pele, assim. E é muito úmido, né? Então a gente sente pior ainda, a nossa sensação térmica é sempre pior. E aí, é sempre pior. A questão da sensação térmica, isso é bem complicado para gente que trabalha na área. Porque quantas pessoas... esse ar-condicionado aqui, ele não gela como o meu lá em casa. Aí tu vai ir lá na casa dele, tu vai ver que o ar-condicionado dele tá virado na cama. Então, uma questão muito importante na hora que for colocar, na hora do projeto, já pensar sempre interiores, e aí através do ter posicionamento de todos, né, o layout definido da casa, aí tu vai colocar o ar-condicionado. O ar-condicionado ele nunca pode estar batendo direto na pessoa. Isso ele chega a ser insalubre, ele é muito ruim. Principalmente quem trabalha, né? Tu imagina tu trabalhar num escritório e tu tem um ar-condicionado batendo no teu rosto, o ar batendo. O ar gelado ele sai em torno de 7 a 12 graus quando ele sai da evaporadora. Tu não consegue trabalhar o dia inteiro com vento a 12 graus no teu rosto. Tu fica doente, exatamente. Então, às vezes tem gente que não sabe, existe porque está doente, porque é insalubre realmente. O ar-condicionado ele não pode estar batendo direto. E aí que vem o que é o complicado da sensação térmica, porque tem gente que suporta. Às vezes não chega a 12, mas chega no 16, e a pessoa gosta do friozinho, então ele tá ali, bota o casaquinho e tal. E aí ele sai da sala do ar-condicionado que tá batendo, ele vai na outra sala que tá a 21 graus, que já é fria. Só que se ele sai de 16 para 21, nós estamos falando aí de 5 graus de delta T, de diferença. E aí ele chega assim, nossa, como essa sala tá quente. Por quê? Porque o corpo dele está sentindo essa diferença rápida de 5 graus. E aí tenta convencer ele que aquela sala está adequada e a dele que está errada. Não tem. Ele diz que aquele ar-condicionado está com defeito, aquele ar-condicionado tem que corrigir. Então, muita gente tem mania de usar 17 graus também, né? Então, ele mantém a sala dele a 17, chega numa outra sala que está dentro da zona de conforto, que é de 22 a 24 graus. Quando bem dimensionado, quando o equipamento é bom, onde o sensor de temperatura dele tem um ajuste fino realmente. Onde não fica pegando direto na pessoa, que também pode mudar. Né? Um outro item interessante
nunca confie no display do ar-condicionado. A não ser que tu tenhas um equipamento muito bom e tu já testou. Eu já peguei equipamento com diferença da mesma marca e tem diferença de 3 graus. Então eu colocar a 20 e ele chegar a 17. Ou eu colocar a 20 e ele chegar a 23. Então, esse ajuste, né, como no equipamento de precisão, não tem necessidade de um ajuste tão fino. Porém, não, mas eu uso o meu a tantos graus e não fica tão frio assim. Realmente, pode acontecer. Pode ter 2 máquinas lado a lado e cada uma trabalhar com uma faixa. Aquilo ali é uma escala, digamos, né? É o que ela vai dar precisamente. Então, o importante, tem dúvida? Pega um termômetro, pode ser até esse que a gente mede a nossa temperatura, e deixa na sala, deixa no ambiente. Daqui a pouco tu vai ver qual é a temperatura que está mostrando lá. Quando ele desligou, tu dá uma olhadinha no termômetro e vê qual é a temperatura que a sala está para ver se condiz. Exatamente. Olha. Porque às vezes o 22 graus não é 22, pode ser 25, como pode ser 19. Meu ar não gela como que ele é, realmente pode realmente acontecer. Né? E às vezes daí, não que o equipamento esteja com problema, ele só não está aferido, digamos, e não dá de mudar isso. O que tu faz? O teu 21, tu baixa ele, até tu chegar na tua temperatura de conforto. Até porque essa questão do conforto térmico, ele também tem, ela é tabelada para parar de discussão em escritórios, briga de marido e mulher. Mas eu sempre digo que o conforto térmico é aquele que tu te sente confortável. Tem gente que com ar-condicionado a 25 graus ele acha frio. E tem gente que a 19 ainda tá achando quente. Então, realmente, tu tem que se sentir confortável. Sentir confortável. E realmente é muito pessoal, né? Tem essa média entre 22 e 24 graus, né? O que a gente aprende na arquitetura, a gente manter o máximo próximo dos 23, né? Que tá bem na média aí. Mas realmente, eu vejo assim por mim e pelo meu marido. O nosso carro é dual zone, cada um tem a sua temperatura, e o dele no 18, o meu no 24. É muita diferença, é muito pessoal, cada corpo ali com o seu organismo funcionando, né? Agora tu falou alguns nomes de aparelho, né? Cassete, split, e falou sobre a gente ter o projeto bem maturado antes da gente sair dispondo o ar-condicionado no aparelho, né? No ambiente. Agora sim, a gente, beleza, matura bem o projeto, mas chama a parte do ar-condicionado ainda em projeto, né? Antes de chegar lá na obra. Para a gente ainda precisar organizar alguma coisa em projeto. Né? E aí, ainda nesse momento em projeto, entraria a parte do projeto de climatização, em que vocês vão escolhendo também qual o melhor aparelho, para que combine com esse ambiente. Né? Aí entra cassete, split, existem vários tipos de aparelho, né? Conta pra gente um pouquinho desses tipos de aparelhos. Geralmente, tu como arquiteta, tu sabe como é que funciona a pressa do cliente, né? Ela te contrata para projetar a casa, para começar o projeto, mas ela quer começar amanhã. Sim. Então ela quer tudo muito rápido. A obra, exatamente. Ela já contratou o empreiteiro, mas não tem o projeto finalizado. A sequência mais importante. Valida arquitetônico, layout, né? Isso é contigo, tu vai lá, faz toda essa parte. Logo após, tu tem que ter interiores, para depois começar os complementares. E muita gente pula essa etapa dos interiores, porque eu ainda estou vendo, porque eu estou pesquisando, mas eu quero começar a obra, porque se eu tenho um projeto, eu já posso rodar o estrutural? Pode. Vou acelerar a obra? Vai, só que vai dar problema. Então, nós que estamos acostumados, como engenheiro civil também, eu posso dizer, nós estamos muito acostumados a ter esse problema in loco, né, na obra, porque a pessoa não deu a devida atenção, não seguiu o processo exato na concepção dos projetos. E aí não teve essa compatibilização entre os projetos, né? Exatamente, não teve compatibilização, às vezes não teve um respaldo técnico, um apoio de quem ela contratou para direcionar, né? E a pessoa tem que ter esse pulso firme e dizer, não, tu vai pular, tu vai ter problema na frente. Por quê? Hoje nós temos, quando a gente fala em split, o que é um split? Primeiro, um ar-condicionado dotado é split? Pode ser split também, como pode, né? Então, o split ele é um equipamento interno e o evaporador e condensador é ligado por tubo de cobre, né, distante uma da outra. Isso são splits. Ele pode ser dotado, ele pode ser cassete, ele pode ser high wall,
Então tem vários. Isso são splits. Uhum. Todos eles são. Aí tem. Que o split não é o janela, é? Não é o janela. O único que não é split é o janela. O janela é o único, exatamente. É bem simples de entender. Aí, para residência, nós vamos focar nisso aqui, que senão daí Não, tem não, água certo, gelada não, e tá. aí tem mais, é um pouco mais complicado. Todos eles são splits. Cada situação, cada uso, né, cada ambiente, como a gente já comentou, ela requer, ou tem a liberdade de escolher o equipamento mais adequado para ele. Hoje, né, o melhor, o mais eficiente, quando a gente fala em climatização, com certeza é o sistema dotado. Tá? Isso é indiscutível. Por que ele é mais eficiente? Como é que ele funciona? Conta também um pouquinho. Para as pessoas entenderem o que é o dotado. Ele tem um equipamento que pode ser, geralmente a gente coloca ele escondido, porque não é uma máquina nada bonita, ele é feito para ficar em cima do forro, geralmente, ou numa sala mesmo. técnica, e ele pega o ambiente, ele faz a mesma circulação de ar. Porém, o ar, quando entra nele, ele direciona ela por dutos e distribui em vários pontos do teu ambiente. Então, tu consegue fazer a distribuição equivalente em todos os ambientes. Então, tu não cria zona de ar frio ou de ar quente. Não existe aquele risco de a pessoa ficar recebendo ar de 7 a 12 graus ali na cabeceira enquanto está dormindo. Então, ela distribui. É igual quando tu entra no shopping. Tu sente que está gelado. Eu ia perguntar, é como esses que a gente vê em Exatamente. shopping? O resultado é igual, né? Se for falar em equipamento, eles são muito diferentes. Porém, o resultado é o mesmo. Tu chega, tu sente a temperatura agradável e tu não sabe de onde ela vem. É um ambiente controlado. Né? Agora, quando tu entra no split, nessa sala aqui, se nós estiver com o ar ligado, perto dele está mais gelado do que longe. Acontece, né? então, a briga bastante. Vai ter, exatamente. Então, essa é a vantagem de ser um dotado. Porém, existe um problema muito sério. Então, eu quero mudar a minha casa para sistema dotado, porque eu vi lá no podcast lá do Café com a Alpes que o dotado é melhor. Dá de fazer? Nem sempre. Por quê? O dotado, como ele é um sistema um pouco mais bruto na instalação, tu tem que passar ramal de duto, a máquina tem que ficar embutida, tu tem que ter um espaço adequado entre forros, ou se tiver viga, não pode ter viga atrapalhando, então a gente precisa ir geralmente uns 35 centímetros livres entre forro e a viga, digamos assim, que vai, né? Então, livre realmente, né? Para conseguir fazer a infra. Então, tem que tomar cuidado, sempre é bom ser pensado nisso na hora da concepção do projeto. Então, definir o layout, define interiores, chama uma empresa de climatização e dá o apoio para o cliente. Tá? E por que apoio? Eu também acho que é um pouco arriscado o arquiteto escolher isso por questão de custos. Né? Hoje um sistema dotado ele é muito mais caro do que um split convencional. Um split inverter, no caso um high wall. Então, que é esses que ficam na parede. Que a gente compra normal no mercado. Exatamente. O split convencional, o high wall, digamos qualquer um, né, com conhecimento básico em climatização, ele instala. Um dotado já não é qualquer empresa que mexe, né? Já não é qualquer empresa que instala. Então tem que tomar esses cuidados já na concepção do projeto para ter um entre-forro adequado para conseguir fazer o equipamento dotado. Que interfere na estrutura da casa em si, não só a estrutura viga e tal, mas de um todo, né? Porque o pé direito. O pé direito, imagina, se a gente ainda tiver que rebaixar abaixo da viga, mais 30 centímetros, imagina. Luminotécnico impacta também, muitas vezes tu eu deixei no limite, então vou deixar só 35 para ti. Aí tu quer colocar uma luminária embutida, ela não entra, porque o duto está embaixo. Então, muito cuidado com isso. Eu sempre indico, né, aos meus clientes, principalmente quando tem pé direito duplo, nunca utilizar equipamento, um cassete no pé direito duplo, um dotado no pé direito duplo centralizado. Né? O dotado ele é muito bom para um pé direito duplo, mas tu bota o equipamento no local onde tu consiga fazer manutenção com segurança. Porque o que acontece, já tivemos alguns clientes que venderam a ideia de um cassete no centro da sala, com pé direito duplo. Fica no teto, isso, aquele que são 4 vias, exatamente. E aí, para dar manutenção, tu tens que montar um andaime. E aí tu tens uma mesa de centro lá de 15 mil reais, um porcelanato que ela trouxe não sei de onde, e tu vai ter que montar um andaime para limpar um simples filtro. Isso então, a cada quanto tempo para limpar o filtro? Olha,
Depende ideal. do uso, mas no mínimo, assim, eu sempre aconselho uma vez por mês a gente Nossa, monitorar. imagina, ficar montando andaime Exatamente. Meu Deus. E essa de uma vez por mês, ela é muito importante, tanto que eu não faço na minha casa. Faço contigo, não faço É bem importante. A gente só lembra de limpar o filtro quando para de funcionar, geralmente, pior né? que é. Então, mas quando tu tens alguém dando suporte na casa, um empregado, pode ensinar, às vezes, se o equipamento for um equipamento, um split convencional, é simples de tirar, limpar, então, né, uma vez por mês traz saúde para o ambiente, mesmo. Realmente ela evita importante mesmo. acumular fungo. Para evitar as ites da vida, Isso, rinite, exatamente. sinusite, enfim, várias ites para a gente evitar ali, né? E o cassete, que é aquele quadradão no meio, né? Ele também tem ele ocupa um espaço de Sim. forro, né? É também uns 30 centímetros. Nessa faixa. Considera no mínimo 30. Porque sempre tem algo a mais, né? Tem máquina daquela ali que é 22, só que daí depende, quanto maior a capacidade da máquina, mais alta ela fica. Tá? Eu acho que a maior que tem é 28. Só que tu tem problema com dreno, tu tens que ter uma queda de dreno, por mais que ela seja bombeada, né? Isso é sempre uma dúvida que acontece. Os equipamentos que são centrais, né, que são o cassete que fica no centro do ambiente, ela tem que bombear o dreno. Só que essa bomba de dreno não significa que eu vou botar o dreno saindo lá em cima do meu telhado que ele vai bombear para lá. Não. Ele bombeia até 50 centímetros e depois ele tem que ir por queda natural. Então, é até 50. Tá. Passou de 50, quando ele desliga a bomba, essa água volta para cá e ele transborda. Então, tu bombeia até 50, ela vem aqui e cai. Vai por gravidade, aí tu tens que levar. Então, já tem que cuidar na parte de infra, deixar o dreno na posição correta, na altura correta, porque um dos maiores problemas é, eu quero uma máquina, vamos colocar lá uma dutada, nem toda dutada é bombeada, aí eu deixei 30 centímetros. Eu tenho 1 centímetro só e eu vou correr 7 metros para conectar o dreno. E aí tu tens 1 centímetro de queda para 7 metros. Vai dar problema. Aí o que tu precisa? Tu precisa de um pé direito mais alto, um entre forro mais alto para conseguir fazer essa queda do dreno até onde tu tem o ponto de coleta dele, né? O cassete, por ele ter as abas para os 4 lados, mas aí ele distribui melhor também o ar. Distribui, sim. Melhor que o convencional. Sim, ele é feito para ficar centralizado, né? Por isso, é uma máquina... Ele é o que chama de ar-condicional central? Não, o central ele é dotado mesmo? Isso, o central ele está mais vinculado, é quando tu tens tu pensa num escritório com várias salas, tu coloca um equipamento dotado e climatiza com ramal de duto e cada sala recebe um bocal de insuflamento, né? Então a gente chama de ar-condicionado central. Tu faz uma central de ar-condicionado realmente, aí geralmente é uma casa de máquina porque é um equipamento maior e ele distribui nos ambientes. Entendi. E o cassete, bom, ele vai jogar para todos os lados. E ele tem uma condensadora só também? Tipo, como um high-wall? Isso, só que exatamente. Fica lá escondidinho. Ele é um split convencional, o split, como os outros. Ele tem uma unidade interna, só que ele tem uma serpentina que sopra ar para 4 lados. A ligação do cobre até lá fora é a mesma. Se tu pegar um split, vamos colocar um 24.000 BTUs aí, o split 24.000 BTUs, high-wall e o cassete, só muda a unidade interna. Se tu pegar da mesma marca, a parte de tubulação, a parte externa é a mesma, não interfere. Só interfere como vai sair esse ar aqui dentro. Exato. O aparelho lá fora vai São as evaporadoras, né? São os modelos de evaporadoras que mudam. Hoje existe uma evaporadora que parece uma TV. Da TV eu não sei, eu sei que existe uma que é em quadro. A moldura de um quadro que fica na parede, sai ar pela lateral e tu escolhe as imagens, tu compra pacote de imagens e ela vai mudando. Nossa, que chique. Eu acho que é da LG, se não me engano, tem esse sistema. Nossa, que diferente. É bem diferente. Mas aí ele vai jogar para cima também e para as laterais? Joga para cima e para as laterais. Para mim não faz muita... Tecnicamente falando, não é tão eficiente. Talvez para aquecimento ele já funcione melhor. Porque tu tá numa altura mediana, né? Então tu tens
Só que é estranho, não vejo, não me convenceu. Desculpa, LG, mas eu não vendo. Não serviria para ti essa. Não me convence, é o sistema que não me convence. Até aí agora tô falando ali do caimento, do dreno e tal. Existe uma compatibilização, além da compatibilização com o arquitetônico, né? Que seria com o hidrossanitário O também. hidrossanitário, bem importante. Porque ela vai criar uma água ali que tem que ir para algum lugar, né? Senão daqui a pouco começa a pingar aquela água gelada na gente. Né? Exato. Então tem esse dreno, ele tem que ser bem pensado, ele tem que ser jogado realmente para fora. E ele normalmente ele é unido, assim, agora falando como engenheiro civil, né? Unido também a parte do hidrossanitário, né? Joga pra água e vai embora. Ele é bem importante. Inclusive, o ideal é que ele não seja, que ele seja um ramal independente. Tá? É o melhor sistema que ele seja independente. Ele pode acabar, se tu não tomar muito cuidado, ele pode trazer cheiro. Então por isso que tem algumas empresas que usam o ramal de dreno independente. Ele é somente para drenagem de ar condicionado. E tu faz um descarte dele, às vezes está num terreno, alguma coisa assim, para absorção pela terra mesmo. Né? Então, agora uma dúvida assim, ó, que os meus clientes, né, têm bastante e que eu como arquiteta já vi na obra também, acho que talvez seja interessante a gente falar aqui, que já deu problema em obra minha, que tu também já resolveu para mim. Agora, a altura do forro com relação à altura do ar-condicionado. Daí do split convencional, né, do high wall. Do high wall, Então, porque a gente tem, os apartamentos hoje em dia estão vindo cada vez com o pé direito mais baixo. E a gente quer rebaixar. A gente quer botar uma iluminação legal, a gente quer botar um gesso legal. Até porque eles não deixaram a infra adequada de iluminação. Então tu precisa Exato. Criar algo. Precisa do forro para nos ajudar ali na iluminação também, né? Para deixar também um ambiente confortável de outras formas, além da climatização. Aí a gente vem com a infra já tá pronta, já tá à espera ali na parede, né? E a gente vai botar uma máquina e vai rebaixar. Mas tem uma altura ideal ali, né, entre a máquina e o forro. Como é que a gente... E aí que tá, assim, tudo depende da marca que tu vai colocar. Existe uma regrinha básica, tá? Que é 15 centímetros livre acima da evaporadora. Só que se tu tirar 15 centímetros, mais uma evaporadora aí tem 28, nós estamos falando de quase 45, 43 centímetros para ser o fundo do ar-condicionado. E aí quando tu pega mais baixa dele. A parte mais baixa dele. Tá. Então, a parte mais baixa dele é 43, vamos considerar 45. Se tu mantiver, às vezes essa altura já está abaixo da altura da porta. Aí depende da posição que ela está, a porta já bate no ar-condicionado. Também, quando ele insufla o ar geralmente sai ali. Tu consegue até mudar o flap, mas geralmente é em torno de 45 graus quando ele abre. Acaba gerando desconforto. O ar-condicionado, quanto mais alto, melhor eficiência. Quanto mais alto, tendo essa folga na parte de cima, mantendo esses 15 centímetros, né? Ele tem melhor eficiência e maior alcance. Então, ele mistura melhor o ar. Eu já fiz. Tem local que tu é obrigado, não existe escapatória, até por questão de dreno. Às vezes o dreno sai lateralmente, tu não consegue mais rebaixar. Então, tu fica limitado. E tu acaba diminuindo essa área em cima. O problema é que ali, principalmente nas máquinas de hoje, antigamente elas eram toda gradeadinha e o ar voltava pela frente. Hoje elas voltam, na grande maioria, por cima. E quando a gente cola ela muito próximo do forro, deixar 4, 5 centímetros ali, o ar passa com maior velocidade, então dá ruído, não passa ar suficiente porque gera resistência, então tu pode ter problema de congelamento, tu perde a eficiência da máquina, acumula mais sujeira, então é complicado. E inclusive tem marcas que a primeira coisa que ela faz, ela solicita, na garantia, ela pede uma foto para ver se foi deixado os espaçamentos adequados. Se não tiver, não que daí caracteriza mau uso, né? Mau uso, uma instalação mau uso. Então o correto ali, cada marca tem uma regra, tá? Se tu não quiser, tipo, eu vou deixar uma infra, eu não sei qual é a marca que o cliente vai fazer, eu vou deixar 45 centímetros o fundo da caixinha. Isso aí eu tenho certeza que não vai ter problema com nenhuma das marcas. Se a gente for deixar 45... o 45 seria o total até o teto? No fundo dela.
Aí 45, se a gente for pensar mais uns 15 centímetros de forro de gesso, dá Foi 60 60. centímetros. Aí realmente a gente não tem esse pé direito, vai Não ficar tem? realmente abaixo do Aí tu forro. pega muitas vezes um apartamento que tem 2,45 de pé direito, 2,50. 2,50, 2,60 é o mais Padrão. normal. Então tu já tá, o fundo dele já tá abaixo do nível da porta. E aí a gente tem que fazer aqueles recortes no gesso Que fica feio. que a gente detesta. E aí é outro cuidado que tem que ter. Muita gente faz o recorte que cabe à máquina. E ela esquece que a manutenção da máquina, quando tu precisa, vamos supor que queima um fusível da placa, tu tem que tirar a carenagem dela. E a carenagem dela, tu tens que soltar os parafusos e abrir 45 graus. Então ela vai fazer isso aqui. Ela vai abrir. E aí o teu forro aqui não deixa ela fazer isso. Aí tu tem que desinstalar a máquina por causa de um fusível, muitas vezes. É outro Então, cuidado pra se tomar, então, né? tu tem que, quando tu fizer o recorte do caixote, tu tem que deixar geralmente 2 vezes a profundidade do equipamento. Pra essa tampa dele poder abrir. Para ela conseguir abrir a carenagem aqui, pra gente conseguir tirar a placa dela fora. Aí, ó, Então não é pode só... pra se tomar cuidado. Já que a gente Ou tem seja, que fazer isso. o que era feio fica mais feio. Fica pior aí. Não, aí vamos lá, né? Vamos usar a criatividade, sei lá, vamos criar uma coisa no gesso, Um ventilador de teto funciona muito melhor. Aliás, eu sou muito fã. Aliás, agora falando de climatização mesmo, tocou numa. Eu sou muito fã de ventilador de teto. Eu sou friorenta, então eu sou um ponto fora da curva, né? Qualquer coisa me refresca. Mas eu realmente acho muito interessante porque ele pega bem de cima e ajuda no ar como um todo. O que tu acha do ventilador de teto? Acho como uma solução, assim, aí não falando de calor, mas falando, né, para resfriar mesmo, que funciona bem e teria que ver também uma coisa de metragem quadrada do ambiente e tal. Não, o ventilador de teto, ele não entra nessa... Na nossa área, ele entra como um auxílio, talvez. Digamos, tu tens uma sala grande, tu tens uma limitação de colocar somente um equipamento numa posição X. Só que vamos colocar que tu tens uma sala muito comprida e o ar-condicionado não tem essa força, né? Ele não tem essa potência de vazão, ela não consegue empurrar esse ar muito longe. Então, o único jeito de fazer isso é fazendo esse ar circular com ventiladores. Pode ser ventilador de teto, de parede, e aí tu trabalha auxiliando. Geralmente acontece muito em lojas muito grandes, que são... Eles colocam ar-condicionado, o split, uns pisos teto na lateral, e acabam fazendo circulação com ventilação, com ventiladores em geral, né? Mas ele pode ser um auxílio. E ele tem o seu conforto em algumas épocas do ano. A nossa sei lá, uma estação assim que seja um pouquinho mais... Não é tão quente. A primavera é gostosa, dependendo do diazinho, uma tarde mais agradável ali, tu pode dizer, a brisa que ele te entrega, ela é gostosa. Ela também te traz conforto, que ele acelera a evaporação. O nosso calor, ele troca... Nosso corpo, ele troca calor com o transpirar, né? Com os suor, né? É tão pequeno que a gente não vê. Então, quando tu força essa ventilação com o ventilador do teto, tu tem essa sensação térmica de que ele é refrescante. E realmente funciona. Ele tá tirando, né? Teu calor. Exatamente. Ele não altera a temperatura do ambiente, mas ele te dá uma sensação térmica pela evaporação do vapor do teu corpo. Aí ele entra mais na sensação mesmo do que na calefação, assim, na climatização. Na climatização. Muito bom, muito bom. Então, assim, não sei se no teu dia a dia, com os teus clientes, eles tiverem mais alguma dúvida de que a gente não tenha conversado ainda, que tu achas muito interessante trazer, que a gente falou bastante aqui hoje. Pois é, eu acho que aprofundamos bem, assim, nessa parte técnica. E era realmente o real objetivo, assim, né, mostrar para as pessoas como tem tanto cuidado técnico, assim, desde a altura de botar depois a pessoa reclamar, poxa, eles não quiseram me dar a garantia, eu não estava... Pequenas coisas que às vezes a gente não se atenta, assim, né? Principalmente na área do projeto, que muita gente esquece que climatização, ela é uma parte da engenharia mecânica, que ela dá todo o suporte para a engenharia civil e arquitetura. Então, ela é necessária. Então, tu precisa de projeto. Então, precisa ser estudada na concepção. Quando? Depois de interiores. Aí ele entra a gente, geralmente, junto com o luminotécnico ali. Ele tem que conversar muito bem com o luminotécnico para um não atrapalhar o outro. Não adianta nada nós fazemos uma sala dessa que tem que ter uma iluminação central e eu colocar um cassete no centro que vai atrapalhar a minha iluminação. Então, tem que cuidar desses pontos, né? E contratar na hora certa, porque isso vai influenciar
na altura do teu pé direito, às vezes por causa de 30 centímetros. Quando está em projeto, não tem limite de altura. Depois que já está tudo em execução, a gente não consegue mais mudar, né? Então, bom pensar bem antes. Vai além do conforto, da parte técnica, né, da estrutura do espaço, poder abraçar esse ar-condicionado, enfim, esse produto, do conforto mesmo da pessoa, né, da gente botar um aparelho no local certo, né, não ficar pegando ar direto na pessoa, ficar com frio. Inclusive, geralmente, junto com o projeto de ar-condicionado, a parte de ventilação mecânica, ela também engloba o mesmo setor da climatização ou engenharia mecânica, né? Pagando um bom projeto, fazendo um bom projeto, já acaba ganhando ou incluindo o sistema de renovação de ar ou de exaustão de ar. Isso é importante para quê? Tirar cheiro. Hoje os closets, tem muito closet que ele é fechado, então ele acaba acumulando cheiro de uma roupa de couro. Às vezes ela traz um cheiro mais marcante. Mofo mesmo. Mofo, exato. Que aí também tem outras soluções também que trabalha, como eu te falei, o ar-condicionado ele também controla a umidade. Se ele estiver vinculado a uma automação boa, tu consegue manter principalmente no sistema dotado. Tu consegue ter uma casa que, mesmo que tu não esteja habitando, digamos, tu tens uma casa na serra. Casa na serra, tu tem muito frio, acaba condensando alguns pontos, a janela condensa, isso joga umidade, né? Às vezes é onde tu vai ter problema de encarochar a cortina, na bolor, mofo. Só que se tu tem um sistema de climatização, pode ser até um split drywall, ele também tem a função desumidificar, tu consegue colocar uma automação nele, né, com um sistema de automação, e ele lê a umidade do ambiente e manda ligar o equipamento quando ele sente que a umidade está alta. E ele mantém sempre a qualidade do ar interno sadio, né? Com controle para não ter fungo, bolor, mau cheiro. Tudo isso ele consegue controlar, vinculado a um sistema de automação. Hoje eu não conheço ar-condicionado que tenha controle de umidade. Pode ser que já tenha, tá? Eu não me aprofundei nesse assunto. Mas o controle geralmente a gente faz à parte, um sistema de automação. Aí, ó, bem interessante. Bem legal. Porque muitos reclamam, né, de que tenho casa na praia, tenho casa na serra, que é aquela casa que a gente não usa diariamente. Quando chega, tá tudo mofado, tem essa, ou às vezes estragado, né, como a gente falou aqui um dia no podcast com o pessoal de esquadria, porque a minha esquadria estava estragada a persiana, porque não está sendo usada. Não está sendo usada. Tem que ser usada. E a mesma coisa é uma casa não usada, fica fechada, fica umedecendo, enfim, aí vem bolor, aí vem as ites. Isso. E é uma bola de neve. A questão das ites, é bem importante. Uma segunda questão dentro da climatização é a manutenção, que a gente fala, limpar o filtro. A manutenção do ar-condicionado não é somente limpar filtro. Quanto mais limpo nós mantermos o filtro do ar-condicionado, mais limpo vai ficar o equipamento. Porém, aquele filtro que vem no split, ele é muito bom para poeira. O fungo, bactéria, ele é microscópico, né? Então, eles são pequenos. E aí já entra também a questão da importância da renovação de ar. Por quê? Nosso transpirar, nossa respiração, ela libera muitas moléculas. E tem gordura, tem tudo envolvido. Quando tu não tem essa renovação, o teu ar fica saturado, fica um ar carregado. Se juntar isso a uma parede aquecida, isso é muito comum, tu instala um ar-condicionado numa parede que pega muito sol. Então tu usa ele durante o dia, janela fechada, acabou o expediente, tu desliga o ar-condicionado e sai. Ou seja, tu estás com ar carregado de impurezas, ele está gelado e a parede está quente. Ele acaba condensando, gruda essas moléculas e ele cria bolor. E aquilo ali não é, o filtro pode estar limpo, mas tu olha ele dentro, ele está cheio de manchinha preta ou cinza, o ventilador para de funcionar, parece que ele chega a fechar, né? Já pegamos situações assim de fechar o ventilador e aquilo lá é fungo que se prolifera. Isso nós já pegamos máquinas que em 15 dias tu tem que desmontar e lavar ela toda, por falta de renovação de ar. Então, que aí é um item que é muito importante, principalmente na área comercial, quando tu tens muito fluxo. Então, a renovação de ar é importantíssima nesses ambientes,
para ter a qualidade do ar. O ar-condicionado mostra. E muita gente pensa, vai entrar o verão, eu preciso limpar o meu ar-condicionado porque eu vou começar a usar. Ok, funciona. Porém, o ideal é que tu faça a manutenção na saída do inverno. Quando tu vai parar, quando tu vai não usar mais o ar-condicionado, se não usa muito no aquecimento, ali é que é bom tu lavar o equipamento, higienizar ele, e a gente usa fungicida, desmonta a máquina, né? Hoje tu lava, tu lava no local, tu tira a carenagem, lava o rotor, né, da ventilação, aplica um fungicida, limpa a serpentina, e aí a tua máquina está esterilizada, digamos assim. Então, ela não vai proliferar fungo. Por quê? Se tu acaba o verão, que tu usou, ele tá cheio de fungo, bactéria lá, tu vai ter o inverno inteiro para se proliferar. E ela fica lá dentro, pensa na festa que é lá dentro, né? E aí quando tu vai ligar no início do verão, porque tu nunca consegue a agenda no início do verão, né, para sempre correr, tu acaba ficando um mesinho aí respirando aquele ar bem pesado, aí ele não tem eficiência, aí ele pinga, ele te dá um monte de problema. Aí é onde o pessoal reclama muito do ar-condicionado, mas na verdade é só por não obedecer essas manutenções. Esse é o tipo de manutenção que seria uma vez por ano. Uma vez por ano, essa de limpeza geral. Mensal para limpar o filtro. E a limpeza leve seria no filtro, que daí geralmente essa de limpar filtro, ou tu, né, se tu tiver um número grande de máquinas, faz sentido tu contratar uma empresa. Caso contrário, tu mesmo pode fazer, ou um empregado, alguém que na casa que faça, né? Show de bola, show de bola. Já tá falando bastante. Mas a gente quase nem faz. Eu achei que não tinha muito assunto. Pra mim é tão simples que... Não, e assim, como tu falou lá no início, né? Se a gente fazia uma temporada só falando, que é realmente muito técnico e é coisa que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento e essa preocupação, né? E a gente vai numa loja comprar ar-condicionado e é isso. Né? A gente esquece essas... O vendedor disse que é bom, ele fechou. Né? Porque é o nosso ponto de referência ali enquanto a gente tá na loja. E além de bom, tava na promoção. Exato. 10%. 10 vezes, sem juros. Tudo que a gente quer. Exato. Então, a gente vai acreditando e não percebe mesmo, né? Esses cuidados básicos pela nossa saúde. Além, às vezes, acredito que pode interferir até um pouco na conta de luz, né? Se a máquina está consumindo e não está ajudando. Não, com certeza. Quando ela pede, quando ela está suja, ela consome muito mais. Então, realmente são cuidados que a gente tem que ter ou para quem já tem um ar-condicionado, né? Aprender a ter essa manutenção, ou para quem vai construir, reformar e realmente ficar de olho, né, no que está fazendo, se está no ponto de já chamar realmente uma empresa, já para ver essa parte do ar-condicionado, ou se já está na obra, aí a gente... Aí mesmo que precisa da empresa, aí sabe, o que eu consigo fazer agora? Para ver o que trazer a melhor solução possível naquele momento, né, no estado e no momento em que já está, né? Para ver o que se ainda é possível fazer. Mas eu te agradeço mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Sempre é bom. Sempre bom essa troca que a gente sempre faz, né? A gente sempre tá junto, a gente tá falando de trabalho. No nosso momento exato. Mas é realmente uma troca muito boa e a gente queria realmente trazer essas ideias para as pessoas, né? Agora, para finalizar mesmo, que em todos os episódios a gente faz aqui uma pergunta, né? Para finalizar. Não, agora... Ninguém me avisou nada. A prova final. Cancela. Para ver se a gente dá um 10 com estrelinha ou não. Não, é uma pergunta tranquila, tá? Fica calmo. Pode responder de forma técnica, pode responder de forma muito pessoal. E o que vai bater no teu coração? Se uma pessoa chegasse para ti e falasse assim, DJ, eu preciso de uma dica, uma solução, uma ideia sobre inverno. Dá só uma dica sobre o inverno. O que tu diria para essa pessoa? Para climatizar, no caso, para aquecer o inverno da pessoa? Isso. Bom, tecnicamente falando... Pode responder das duas formas. Tecnicamente falando, perde a graça. Eu vou dizer assim, o inverno, para mim, eu sou apaixonado pelo inverno. Então, para o inverno, eu vou aconselhar sempre uma lareira, um fogo de chão, algo que tu vai vivenciar aquilo. Ele te traz. O calor, o fogo, ele tem muito disso, né? Ele tem aquela beleza, o ser humano é atraído pelo fogo já desde os primórdios, né? Então, nada mais... Eu acho que a gente espera o inverno para poder usar a lareira. Então, só aí não precisa dizer. Não existe tecnologia, nem a Daikin vai conseguir superar isso. Por incrível que pareça, nem o equipamento mais tecnológico vai superar o
o aconchego, o conforto, aquele estalinho da lenha queimando, aí tu já abre o vinho, aí pronto, fechou, não tem como concorrer. Então, com certeza seria a lareira, tecnicamente. Deixamos na lareira mesmo, uma tacinha de vinho. É muito melhor. Só descer. Exatamente. Não, nem precisa descer, aqui no litoral Já dá de fazer. já tá valendo. Dá de fazer, exatamente. Então agora só para fechar mesmo, não sei se tu quer deixar um contato, o teu arroba, uma coisa aí para... Repete pelo menos o nome da empresa. Aí, a empresa é a Thermoprime, por incrível que pareça, nós estamos há 18 anos no mercado e eu não tenho nem Instagram dela. Ai, tá vendo? Graças a Deus não falta serviço. Dá até medo às vezes de colocar... A parte da engenharia a gente está investindo agora nessa parte de mídia, até para ter um portfólio. E a climatização a gente trabalha muito pela indicação dos próprios clientes já. Graças a Deus o serviço está sendo bem feito e o pessoal continua indicando. Então eu até pretendo fazer e aí eu te passo para te divulgar num outro momento. Tá bom? Mas precisando, entre em contato com a Alpes vai repassar para a gente. Fechou? Sim, nossos parceiros mesmo, que a gente trabalha junto e não consigo indicar outra pessoa para climatização, a gente foi mal. Nem sempre a gente consegue atender, né? Mas a gente tenta. Sei que vocês se esforçam bastante. Não um jeitinho, Deixado, obrigada, tá? Valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Fechou? Valeu, tchau, tchau.